Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje, nossa partilha, ela fala de fé. Quem crê e for batizado será salvo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus ordena que precisamos proclamar, anunciar o evangelho a toda a criatura. Mas também exorta que precisamos crer. Quem crê e for batizado será salvo. Esse é o nosso tema de hoje, da nossa partilha. Que Deus possa nos dar a graça de recebermos o Espírito de Deus que nos orienta, que nos dá a graça de entendermos o que Deus quer para nós com essas exortações. Portanto, abra sua Bíblia em Marcos, no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, dos versículos 15 ao 18. Capítulo 16, dos versículos 15 ao 18. Não deixe de abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura, porque é importante. Deus fala, escutamos, mas precisamos utilizar nossa visão para entendermos melhor o que Deus quer para nós neste dia. E o Evangelho, a partir do versículo 15, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse versículo 16 nos dá a introdução do que vamos partilhar. Quem crê e for batizado será salvo. Veja que a primeira condição para a salvação é crer. É a primeira condição para a adesão ao reino de Deus. A primeira condição para trilharmos o caminho da salvação é a fé. É crer. Crer em Jesus Cristo.
crer em Jesus Cristo é se converter. Conversão é a condição para darmos testemunho da nossa fé. Como que damos testemunho da nossa fé? Através da nossa mudança, da mudança de vida. Da mudança de mentalidade, da mudança de comportamento, da mudança de atitude. Mas como assumir o compromisso com o reino de Deus? Ora, se mudamos de mentalidade, de atitude, de comportamento, é porque estamos assumindo um compromisso com o reino de Deus. Mudando a nossa mentalidade, efetivando a nossa missão, a nossa participação na missão que Deus nos deu. Só poderemos mudar o que está ao nosso redor, a nossa sociedade, a nossa comunidade, se mudarmos nosso coração. Precisamos abrir nosso coração para que o reino de Deus penetre na nossa vida. Lá no versículo 17, diz assim: estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, manusearão serpentes, se beber algum veneno mortal não lhes fará mal, e curarão os enfermos, imporão as mãos e curarão os enfermos. Isso que nós elencamos são alguns milagres que o próprio Jesus fez, que o próprio Jesus realizou na sua caminhada. Mas sabe qual é o maior milagre que nós precisamos? É viver na graça de Deus. Se abrirmos nosso coração para a mudança de vida, para a nossa conversão, estamos abrindo a nossa vida para a graça de Deus. E aí, viver na graça de Deus é realmente o maior milagre. Quando estamos na graça de Deus, os milagres acontecem. Nossa vida vai se transformando. Não é condição efetiva que eu expulse demônios, como diz aqui no versículo 17. Mas ao passo que eu abro meu coração para viver na graça de Deus, o mal, ele vai se dissipando automaticamente. Deus vai agindo em nós para que nós tomemos as melhores decisões, as melhores atitudes, para que nós consigamos evitar determinadas coisas que poderiam acontecer de mal com a gente. As companhias, determinadas pessoas. Nós vamos como se esquivando, porque a graça de Deus vai nos dando o discernimento, vai nos ajudando a interpretar os acontecimentos que estão em nossa volta. E aí nós vamos com a graça de Deus, com um escudo
que está sobre nós e nós vamos realizando o milagre de se livrar de determinadas maldades. Aqui fala também, se bebermos o veneno, também não nos fará mal. Ora, quantos venenos são lançados nas nossas vidas, na nossa vida, na sua vida e na minha. Mas repito, com a graça de Deus, vamos conseguindo desviar com o antídoto da graça de Deus, nós vamos matando esse veneno. Olha só como é importante viver na graça de Deus. O veneno da palavra, da mal palavra que lhe é atingida e você pode superar. O veneno das traições que ocorrem durante a sua vida que você também pode superar. E tantos outros venenos. Você pode ir se desvencilhando, mas tudo com a graça de Deus. É o que Deus hoje quer para nós, permaneçamos na sua graça. Não existe um milagre maior de ter a perseverança de continuar persistindo na graça de Deus. Somos humanos. Caiu, se levanta. Mas como se levantar, Lúcio? Olha, está aqui, Deus deixou para nós. Por que não você acompanhar o canal da Comunidade Magnífica, que todos os dias tem a proclamação do Evangelho? E alguns dias na semana nós temos esse acompanhamento da Palavra de Deus, que você pode pegar a sua Bíblia, acompanhar e depois ruminar o que Deus quer para você. Se você fizer isso e ser efetivo nos sacramentos, nas orações, não deixar de fazer as suas orações, você permanecerá na graça de Deus. Esse é o maior milagre. Portanto, peça ao Senhor que Ele lhe dê o espírito da perseverança na oração, nos sacramentos, para que você vá mudando seus comportamentos, sua mentalidade, e que Deus, e que você nunca se afaste de Deus, através da oração, através dos sacramentos. Esse é o maior milagre. Às vezes queremos um milagre visível assim, né? Como Jesus fazia, restabelecer a visão de um cego, curar um coxo, um leproso. Mas para nós, o verdadeiro milagre que você deve pedir e permanecer com ele é a graça de Deus. O maior milagre é viver na graça de Deus. Deus é mais.